vários assuntos. Agora, me chamou a atenção, o Sakamoto, em relação a Lula, né? E até foi engraçado porque ele falou sobre isso quando você perguntou sobre Bolsonaro, e aí ele começou a falar sobre Lula, né? E ele disse que ele já pediu desculpas a Lula. Isso em entrevistas que ele deu, né? Falando até dos episódios, ele já foi muito agressivo em relação a Lula. Quando Lula foi preso, ele falou, né? Que era um exemplo aquela prisão de Lula. E ele falou que está arrependido de ter falado isso e que gostaria de ter oportunidade até de pedir desculpas frente a frente a Lula. Mas não é, parece, não é o que o Lula tem interesse, não sei, de encontrar João Dória ou não. E chamou a atenção também o elogio que ele fez ao governo Lula, né? Considerou o governo Lula bom, falou que o governo está bom, mas que ao mesmo tempo o bolsonarismo não morreu. Como é que você analisa aí essa tentativa de João Dória de se aproximar de Lula? O que está por trás disso, hein, Sakamoto? Tá desligado o seu som. Desculpa, que vergonha. Vou explicar, por uma questão prosaica, meu gato tá miando doidamente hoje, eu não sei por quê, né? Então, para evitar que a Ju, ou você, ou o deputado ouvisse ao fundo, né? Eu tô desligando o microfone aqui, né? Entendi. Mas se vocês ouvirem, gente, por favor, não é... É o gato, né? É É o o gato. gato. Exato. Então, eu acho que é o seguinte, Fabio, tem dois pontos, né? Primeiro, antes de mais nada, o governador disse que não vai ser político, mas foi extremamente político pensando, né, raciocinando nas respostas, dando respostas muito proativas, positivas, assim, mais do que respostas críticas, né? Político, né? Continua um político, né? Então, e o que acontece? Acho que tem dois pontos, Fabíola. O Dória, neste exato momento, ele não é mais, apesar de ser um político assim, mas ele não está na política partidária, não está e também não tem pretensão eleitoral de curto prazo. Então ele voltou o quê? Ele voltou para os negócios, ele voltou para a sua empresa, ele voltou para o lead, né? E é claro que como empresário e como empresário que tem pressupõe uma boa relação com o setor empresarial, com governos, tudo, né, por conta dos eventos, por conta de tudo isso mais, é óbvio que ele precisa de uma boa relação com o governo federal, né? Não estou falando de conseguir vantagem, estou falando de ter uma boa relação, inclusive para dialogar, para convidar, para ter acesso, até porque o LEAD, ele faz isso. O LEAD, ele é uma empresa, né, que ela é uma estrutura que garante exatamente esse diálogo, garante esse acesso, né? Colocando pessoas que estão nas cúpulas, né, e que são importantes em governo, dos três poderes, na economia, para conversar, realizar eventos. Então, é claro que ele precisa de uma boa relação com o governo, né? E com o governo Lula, que é um governo que pode, na verdade, ter tido um atrito com o Dória durante um bom tempo, mas não é um governo que nem o Bolsonaro. O Bolsonaro atacava o Dória dia sim, dia não, né? E ficava aquela coisa, né? Principalmente na época da vacina, né? Quando o Dória traz a vacina, a Coronavac, né? O Bolsonaro queria matar, né? Ele desesperou até que ele viu que era inevitável e também correu com a vacina para não ficar para trás do Dória. Então é o seguinte, ele quer ter uma nova relação com o governo, até porque ele volta a ser um homem de negócios. Então, eu acho que ele se aproxima, pede desculpa ao presidente Lula, ele se aproxima exatamente também para não atrapalhar a sua atuação empresarial, né? Agora, Fabiola, também tem um ponto que eu acho que é o seguinte, né? Neste momento, e também o Dória deve ter percebido, e eu acho que ele faz uma leitura importante, que a população também cansou um pouco de polarização, né? Apesar de ter a polarização, da polarização tá aí, você tem muita gente, né, em grandes cidades que estão até aqui com relação à questão da discussão polarizada. Então, ele tenta falar, não, vamos voltar para o normal, vamos apanhar, vamos pedir desculpa, vamos gerar uma nova situação, inclusive até pensando no futuro dele, nesse caso, político partidário. Porque apesar dele falar que não, que saiu, que não volta mais, eu duvido, né? Quando a mosca azul da política partidária pica e da política eleitoral, é difícil ficar de fora depois.